Bom dia, pessoal. Meu nome é Samuel, eu sou agrônomo, formado pela UFLA aqui, faço mestrado no programa de plantas medicinais. E eu escolhi esse tema porque sempre que eu assisto o seminário de vocês, eu aprendo muito e saio cada vez mais do senso comum. Uma vez que nosso programa está inserido no Departamento de Agricultura e que por mais que tenham pessoas de diversas áreas no nosso programa de pós-graduação, é um programa multidisciplinar, mas também é interdisciplinar. E mesmo que nós sejamos de diferentes áreas, a gente cursando o nosso programa de pós-graduação, de acordo com as disciplinas, nós temos atribuição para trabalhar com produção vegetal. Nós somos capacitados aqui dentro para produzir plantas medicinais, trabalhar com processamento pós-colheita, né? E dentro do sistema de produção de plantas medicinais, em qualquer parte do Brasil que você tiver, ou até do mundo, nós temos atribuição para cultivar e esse cultivo nosso pode estar integrado com outras produções, pode estar no sistema integrado de produção, pode estar inserido com outras culturas, por exemplo, que tem todo um aparato legislativo para contenção de problemas fitossanitários. Então, não necessariamente, se você está cultivando uma planta medicinal, se ela está inserida num policultivo, pode estar acontecendo um problema ali na outra cultura que não seja plantas medicinais e a gente pode estar trabalhando com isso. Então, foi nesse sentido que eu fiz essa apresentação. No caso aqui, eu vou começando a falar o que é um conceito científico. No caso, um conceito científico é uma unidade de pensamento abstrata, delimitada, logicamente estruturada, integrada em uma teoria ou modelo para descrever, explicar ou predizer fenômenos da realidade. Então, ele segue esses parâmetros da sistematicidade, operacionalidade, intersubjetividade, revisabilidade e integração. E o conceito científico, ele acaba sendo iniciado em uma região e indo para outros continentes para se estruturar e assim ser definido. Só que ele pode se alterar ao longo do tempo. Então, essa é a definição de conceito científico. Então, vou entrar num tema meio emblemático aqui, dizendo no Brasil, no caso, o conceito científico de agronegócio. Que, no caso, começou em 1957, na Universidade lá de Harvard, e ele é um sistema integrado, que é a soma dos processos de produção de suprimentos agrícolas, mais a soma dos processos de produção nas unidades agrícolas, que são as propriedades rurais, mais a soma dos processos de armazenamento, processamento e distribuição de todos os itens produzidos a partir de produtos agrícolas. Então, é uma cadeia completa de produção, que vai desde da produção de suprimentos agrícolas, seja qual for, até a distribuição dos itens produzidos a partir de produtos agrícolas. É uma cadeia na qual todos nós estamos inseridos, de acordo com o conceito científico de agronegócio. Seja como pesquisador, seja como atuante nessa área de trabalho, e principalmente como consumidor, que no fim das contas é o papel mais importante nisso tudo, é o papel do consumidor. No entanto, acontece que esse conceito científico ele acaba sendo enviesado no país. Eu sei que tudo é política. O SUS é política, por exemplo, o ICMBio é político, o IBAMA é política. Porém, e nós temos que demonstrar um posicionamento ideológico, sim, tem que ter posicionamento. Porém, uma coisa é você se posicionar ideologicamente, outra coisa é você querer pegar um conceito científico e fazer com que isso aí seja uma opinião, sendo que isso aí está estruturado academicamente. Então, isso aí acaba gerando impactos para a produção agrícola, que principalmente, acima de tudo, nós somos consumidores.
Então, no caso, o fato de você enviesar um conceito científico, seja ele qual for, acaba atrapalhando todo o acesso a políticas públicas, ao desenvolvimento, a democratização do conhecimento tecnológico. O fato de você querer colocar esse conceito que é abrangente, que está bem acima de qualquer ideologia, numa caixinha e dizer que isso é arbitrário. Então, no caso, qual que é a deturpação hoje em dia? Sendo que esse conceito é de na década de 50. Hoje em dia, por exemplo, a esquerda diz que o agronegócio é um vilão. A esquerda diz que o agronegócio está ligado a uso de agrotóxico, degradação ambiental, né? E a direita diz que o agronegócio é tudo de bom. Só que as duas estão erradas, porque o agronegócio é um conceito científico. O agronegócio não é um sistema de produção, não é um método de produção. Essa deturpação ideológica confunde o consumidor no sentido de que diz que esse conceito científico é relativo somente apenas um método ou um sistema de produção, quando não é nada disso. E acaba gerando consequências para a sociedade e acaba tornando o consumidor sem uma opinião de modo que ele possa não se tornar refém de diferentes cadeias produtivas. Então, aqui no caso, falando em métodos de produção, isso aqui é método de produção. Um exemplo de método de produção. No caso é o quê? Como a terra é manejada no tempo e no espaço. Uma sucessão de cultura, que é um plantio imediato na mesma área, igual, por exemplo, a soja no verão e o milho no inverno, sucessivo, né? Um cultivo sucessivo que é predominante no Brasil, que não é ideal. A rotação de culturas, né? Que é o manejo plurianual planejado, que alterna as espécies, né? Ao longo dos anos, que aí acaba quebrando o ciclo de pragas e melhora o solo. Não é o que acontece geralmente por questões de logística e de interesse econômico dos produtores rurais. O sistema de plantio direto também é considerado um método de produção, no qual você não revolve o solo. E o sistema de produção? O sistema de produção já é algo mais complexo, mais integrado. No caso, como você vai dimensionar o método de produção. O monocultivo e o policultivo são exemplos de sistema de produção. O sistema agroflorestal é um sistema de produção. Então, isso é método e sistema, não é agronegócio. O cara fala que a monocultura é agronegócio, o sistema agroflorestal não é agronegócio. Então, não é bem por aí, né? De acordo com o que está descrito nos artigos da pesquisa ao longo do tempo. E dentro dessa cadeia do agronegócio, nós temos diferentes atores que estruturam a governança do agronegócio. Então, nós temos aí o ambiente institucional e organizacional, para que possa funcionar da melhor maneira possível, ou da maneira menos pior possível, a produção e a distribuição de alimentos. E o ambiente institucional, no caso, é o que dita as regras do jogo. São as leis, as normas, os costumes, os decretos e as políticas públicas. Então, no caso, os financiamentos, no caso, o PRONAF, o Plano Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE, a questão do seguro agrícola, né, o Plano Safra, a questão do Código Florestal, da Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional do Meio Ambiente. É um exemplo, a Lei de Proteção de Cultivares, os acordos, né, que fazem com que a exportação consiga padronizar de acordo com as barreiras fitossanitárias de cada país em relação a receber os alimentos ou até de exportar os alimentos para cá. E o ambiente organizacional, que são os atores do jogo, que no caso são as instituições públicas de pesquisa, no caso a Embrapa, as universidades, né, de agricultura aí, que são fortes, a UFLA, a Exalc, USP, o UFV, as instituições estaduais de pesquisa, no caso aqui de Minas Gerais é a EPAMIG, as instituições públicas de fiscalização, né, no caso federal é o MAPA,
tem a Anvisa, que atua na área da saúde, o IBAMA, o ICMBio, na área do meio ambiente, os órgãos estaduais, no caso aqui, o IMA é responsável pela fiscalização agropecuária, que é uma autarquia, as organizações de coordenação e representação, que são os produtores, os sindicatos, né, as cooperativas, as associações. Então, a governança do agronegócio ela é composta por toda essa rede para poder funcionar. Então, o produtor, o consumidor, tudo isso aí é feito para quem? Para o consumidor. Porque o consumidor é o mais importante dentro dessa cadeia toda. Tudo é voltado para o consumidor. Então, a tendência do sistema tudo isso está sendo empurrado para o consumidor. O sistema cria a oferta e empurra aquilo ali para o consumidor. Quando o consumidor não tem consciência da posição dele dentro desse sistema e da importância que ele tem. Então, hoje em dia, a gente diz que está tendo uma inversão vetorial. No caso, o paradigma atual, o consumidor que puxa a demanda. Então, o consumidor, como o consumidor é o principal ator dessa cadeia produtiva, que tudo é para o consumidor, então o consumidor tem o poder de se organizar e de definir e de gerar a demanda da produção agropecuária. A prova disso, por exemplo, é o café. Antigamente só tinha aqueles potes de café ruim. Hoje em dia, olha o tanto de pó de café que tem, mais puro, café 100% arábica, café gourmet, café especial, questão do queijo também. Hoje em dia nós temos uma diversidade de queijo. Os exportadores são muito mais exigentes, tem a questão do selo Fair Trade, o nível de exigência do exportador é altíssimo, o nível de análises que o exportador faz em cada produto que chega lá, é um nível altíssimo. Então, ou seja, o consumidor é o mais importante nisso tudo. Por isso que o consumidor tem que ser consciente do que acontece. E quem que define esses regulamentos, basicamente, é a Anvisa, que é a segurança toxicológica, o MAPA, que é a eficácia agronômica, e o IBAMA, que avalia a questão do impacto ambiental nas ações de alterar o meio ambiente, nessa atividade antrópica que nós temos aí de alterar o meio ambiente para produção de alimentos. Então, eles que padronizam os limites e utilização de insumos. E por falar em insumos, aqui está o conceito legal de agrotóxico. O que é um agrotóxico? O pessoal fala muito, é veneno, é defensivo, é produto fitossanitário, mas não, é agrotóxico, porque está definido na lei que o agrotóxico é o quê? Agrotóxico é produto físico, químico ou biológico, destinado a uso nos setores de produção e no armazenamento do beneficiamento de produtos agrícolas e de pastagem ou de produção florestal. A finalidade é alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Ou seja, se a gente pega um óleo essencial, consegue fazer um produto a partir do óleo essencial e pulveriza, se esse produto passar pelo crivo da Anvisa, do MAPA e do IBAMA e criar um produto comercial a partir disso, isso é um agrotóxico. Isso é um agrotóxico. Por quê? Porque você beber, você vai passar mal. Pô. Pega uma Belvéria baciana e bebe para você ver, você vai passar mal. É agrotóxico. Então, ou seja, produto para agricultura orgânica também é agrotóxico. Agora, tem um agrotóxico químico. Óleo de ninho, por exemplo, que está vendendo lá, é agrotóxico, de acordo com a definição legal de agrotóxico pelo Ministério da Agricultura. Então, nesse âmbito dos agrotóxicos, seja qual for, tem o termo período de carência, que é muito importante. Quando a gente está aplicando, mesmo em plantas medicinais, você vai usar um óleo de ninho, que não é químico, não é um neonicotinoide, por exemplo, que não tem registro, mas você pode usar um óleo de ninho, você pode usar uma calda bordaleza, dependendo da situação. É agrotóxico. Então, o período de carência é um intervalo de tempo que deve decorrer entre a última aplicação de um agrotóxico na cultura e a colheita
comercialização ou consumo do produto agrícola, ou ainda o reingresso de animais na pastagem. No caso, essa questão é um problema, porque se a gente aplica até produtos naturais que são considerados agrotóxicos, se a gente utiliza o futuro, por exemplo, a pegar nanotecnologia e tornar o óleo essencial mais biodisponível, mais resistente ao intemperismo, para que altere a pressão de vapor daquele óleo essencial, ele não se perca, tornar ele menos volátil na planta. Então vai aumentar o tempo de permanência dele na lavoura. Então vai ter que ser padronizado o período de carência do óleo essencial. Por quê? Porque pode ser tóxico. Você pulverizar um óleo de ninho ali, ele vai matar as abelhas, por exemplo, vai matar os inimigos naturais. Ele é agrotóxico, ele não é seletivo. Então você encapsula um óleo de ninho, por exemplo, para ele durar mais tempo no alface, vai ter que padronizar tudo, vai ter que passar pelo crivo das instituições aí, representativas no setor. Você vai pulverizar no alface o óleo de ninho, ele vai durar quanto tempo lá? Você vai comer o alface com óleo de ninho? Quanto tempo vai degradar o óleo de ninho? É agrotóxico. E grande parte do problema da agricultura os produtores não respeitarem um período de carência, que não necessariamente é culpa só dos produtores, né? O cara consegue comprar um neonicotinoide para trips em milho, por exemplo, que é registrado para milho, e mata o trips tranquilamente, que é agonista de acetilcolina, por exemplo, o neonicotinoide, ele vai lá e tem 15 dias de carência para milho num estágio fenológico específico que tem que ser aplicado, tudo estudado. Aí o cara vai lá e joga isso aí no alface, aí passa 3 dias, ele coloca lá para você comer. Ou seja, isso é um grande problema, né? E acaba contaminando e comprometendo a segurança alimentar. Mas quem que é responsável por esses critérios? Quem que é responsável por esses critérios? Tudo isso aqui, ó. Então, a situação é complicada. Então, existem 2 tipos de período de carência: o intervalo de segurança para a colheita, né? E o intervalo de segurança para a reentrada, para a colheita é mais voltado para o consumidor, e o foco na reentrada é para o trabalhador, que é diferente. Se eu pulverizo um agrotóxico lá, quando um trabalhador, um animal for entrar na lavoura, geralmente o período de carência, o intervalo de segurança é menor do que se eu for ingerir aquele alimento que foi pulverizado por qualquer tipo de agrotóxico. Isso aqui, por exemplo, é um produto excelente, que é da casca da laranja e é muito eficiente. Olha o efeito que faz aqui no fungo. Geralmente, quando se trata de pulverização de óleo essencial em fungos, ele ataca as membranas do fungo, ele rompe as membranas, né? Dissolve as ceras cuticulares, ou seja, o produto é forte. Esse aqui é um produto que está na Agrofit, registrado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é agrotóxico. E é o quê? Óleo essencial da casca da laranja, que é um subproduto. Melaleuca, excelente. Um excelente produto, está na Agrofit também, tudo registrado. Só que um fungicida custa R$40 o litro, esse aqui custa R$150. Um triazol, por exemplo. Esse aqui é bem melhor, né? Multissítio, tudo, né? Pega diversos fungos, né? Atua tem ação mesostêmica, ação de contato. Bem eficiente, mas não deixa de ser um agrotóxico. Outro exemplo também, né? Aqui no caso o óleo de ninho, que é muito bom, mas também é perigoso, porque acaba contaminando inimigos naturais, polinizadores. Aqui é o Beauveria bassiana também, que é biológico, é agrotóxico também. Geralmente os óleos essenciais, quando a gente usa puro, de acordo com os estudos, a concentração varia de 0,5% a 2%, dependendo da intenção que você tiver. Seja de proteção, seja curativo, né? Seja preventivo. E de acordo com os estudos, se passar de 2% de concentração do óleo essencial, quando você vai pulverizar na planta, gera fitotoxicidade.
Então é interessante até fazer um teste antes na planta de pulverizar e utilizar ali um emulsificante, né, para poder homogeneizar a mistura do óleo com a água que você vai estar pulverizando. Outro conceito importante, voltando do início lá que eu estava falando, é a questão da praga quarentenária. Vamos supor que a gente esteja trabalhando com uma planta medicinal, um sistema integrado de produção. As outras culturas que possam estar inseridas no sistema que a gente está trabalhando, pode conter essas pragas quarentenárias. E essas pragas quarentenárias aqui, elas podem destruir a agricultura de um país inteiro. Por conta disso que tem barreiras fitossanitárias. No conceito de praga quarentenária, no conceito oficial de pragas quarentenárias, praga é tudo. Praga que para nós aqui, para departamentalizar no caso aqui, praga é inseto. Então, no conceito lá de praga, eles colocaram tudo, vírus, bactéria, fungo, nematóide, inseto e plantas daninhas. Inclusive esse termo aqui está errado, é plantas daninhas, não é plantas infestantes. Então nós temos essas categorias de praga quarentenária A1 e A2. A praga quarentenária A1 é a mais perigosa, é por isso que existe a barreira fitossanitária. A praga quarentenária A1, ela não existe, vamos supor, nós estamos no Brasil, é uma praga que não existe no Brasil. E se ela vir para o Brasil, nós não temos como controlar ela aqui no Brasil. Igual tem uma raça de cercosporiose da banana, da cigatoca negra, que se ela vir para o Brasil, a gente vai perder 90% da produção de banana no Brasil. Imagina o impacto econômico disso aí. E ela está aqui em alguns países da América Central ali e da América do Sul. Então, por isso é importante a questão das barreiras fitossanitárias, que às vezes a gente não tem produtos criados que vão controlar essa praga, uma vez que ela se instalar aqui dentro. E tem uma lista oficial que são mais de 500 pragas quarentenárias do tipo A1, são mais de 500 pragas quarentenárias ausentes no Brasil, que se entrar aqui dentro vai fazer um estrago absurdo. E temos aqui as pragas quarentenárias do tipo A2, que são as pragas quarentenárias presentes. A praga quarentenária do tipo A2 era uma praga quarentenária presente, ela veio de fora para o Brasil, mas ela está sob controle. E ela é de distribuição restrita. E ela está sob controle, vamos supor, a praga quarentenária do tipo A2, ela está só no sul do Brasil, por exemplo. Isso é um critério para definir a presença dela e mantê-la ali o máximo possível. Então, ou seja, a praga veio de fora, contaminou a nossa lavoura, a gente conseguiu controlar, ela existe, faz estrago, não pode sair do controle de maneira nenhuma, que se sair causa um prejuízo econômico absurdo, que é a praga quarentenária presente. Hoje em dia, nós temos 10 pragas quarentenárias. Essa lista é de 2026. A lista de 2018 tinha muito mais. Então, essa lista altera para mais ou para menos, né? É sempre bom alterar para menos, mas no decorrer do tempo ela pode ser alterada. Essa aqui é uma praga quarentenária, no caso, que é a broca do caroço da manga. Ela está no Rio de Janeiro, veio de fora, causa um estrago absurdo na cultura da manga. O pessoal tem que ficar esperto e controlar, inclusive, o controle dessa praga aqui. Se você não seguir a risca o que está na legislação e no manejo, você pode ser até sancionado, até multado, porque pode destruir a produção da região. Tem essa praga da mosca da carambola, a larva dela destrói os frutos, né? Ela está restrita ao norte do Brasil, a esses estados. Só que ela atinge todos esses frutos aqui, ó. E ela também é de difícil controle, por isso que é considerada uma praga quarentenária. Tem outra praga quarentenária, não é um inseto, já é um ácaro, né? Esse ácaro industânico, presente aí em Roraima, ataca vários tipos de culturas diferentes. A praga quarentenária na categoria de fungo. Tinham mais fungos em 2018 que eram categorizados. Agora reduziu. Esse cancro das pomáceas, que está no sul do Brasil, causa um dano econômico absurdo, tem que estar sempre sob controle, sob o sistema de alerta fitossanitário.
Essa praga quarentenária aqui é nova. Ela foi colocada na lista ano passado. É a vassoura de bruxa, só que da mandioca, né? É vassoura de bruxa, o pessoal fala do cacau, só que essa aqui é da mandioca. Não tem nada a ver com a vassoura de bruxa do cacau, não. Só o nome. Se tornou uma praga quarentenária no norte do país também. Bactéria também, essa aqui atinge muitas regiões, muito perigosa, já é bem conhecida, né? Que é o cancro cítrico. É uma bacteriose, atinge praticamente o Brasil inteiro. O cancro da videira também, bem conhecido, atinge principalmente essas regiões aqui, porque ele gosta mais de calor, né? Então a produção de uva nessas regiões aqui que ele atinge mais. Temos o moco da bananeira, que também é uma bacteriose bem conhecida na região, ataca as bananeiras. A gente consegue ver porque causa um dano. Geralmente a bacteriose causa um entupimento dos vasos condutores da planta, né? E principalmente todas essas pragas quarentenárias, o que tem em comum é o quê? Afeta o quê? Afeta sempre o produto, sempre o fruto. Não só quebra a produtividade, realmente inviabiliza a produção de frutos. E esse aqui que é um problema muito sério. Na cidade onde que eu trabalho, dizimou a produção de mexerica, que é o greening. Dessas bacterioses das pragas quarentenárias, ela é a única que tem um vetor, que é esse mosquitinho aqui. Mosquitinho não, né? Esse aqui é um hemíptero, é um psilídeo. Só que ele é pequenininho, né? Se você entra na plantação de citros lá em Campanha, ou na região do sul ali, se você não controlar, você entra lá, você respira psilídeo dentro da lavoura. E o psilídeo é vetor. O Diaphorina citri, que é o psilídeo, ele é vetor da Candidatus liberibacter, que é a bactéria responsável pelo greening, que dizimou greening ou Hualongbing, né? Hualongbing porque tem o asiático e tem o americano. O que mais predomina aqui é o greening, né? A doença é o asiático. Só que o greening dizimou a citricultura tanto na Ásia quanto nos Estados Unidos. E o Brasil hoje é um dos maiores exportadores. Por isso que eles não importam fruto de laranja. Eles importam só a polpa pasteurizada, por conta de barreira fitossanitária por causa dessa bactéria. E o vetor aqui é esse. E veio de fora, né? Hoje em dia os Estados Unidos estão plantando laranja dentro de estufa, para vocês terem noção do perigo que é. E além de acabar com os vasos condutores da planta, causar uma senescência, ela destrói o fruto, inviabiliza completamente o fruto. Então causa um prejuízo inestimável na região. A título de informação, um negócio que a gente está tendo muito problema, está tendo que lutar muito contra isso lá, e é muito difícil, é o que é a murta. A murta é um viveiro de psilídeo. A murta é uma planta, a dama da noite, não é uma planta ornamental, todo mundo gosta de plantar, bonita. Mas ela é um viveiro de psilídeo. Então, no combate ao greening, por exemplo, no combate, como tem um vetor, a gente tem que combater o vetor, a gente tem que combater o psilídeo. E para combater o psilídeo, tem que extinguir a produção de murta nas regiões que produzem citros. E por coincidência, esse artigo aqui, a título de informação, ele demonstra que a murta também é uma planta medicinal. A murta tem cumarinas, terpenoides, fenilpropanoides, atividade antimicrobiana. O farmacógeno da murta é a folha. Ou seja, não plantem murta, porque vocês podem destruir a produção de uma região. Isso aqui é lá na cidade que eu trabalho. Minas Gerais é o segundo maior produtor de pocã do Brasil. Lá, a cidade onde eu trabalho, Campanha, é a capital mineira da mexerica pocã. Lá, em 2025, foi produzido 2 milhões de caixas de mexerica pocã. 2 milhões de caixas. Cada caixa tem 20 quilos. 2 milhões vezes 20 quilos, são 40 milhões de quilos de pocã que produziu lá ano passado. 40 milhões de quilos de mexerica.
e pagavam bem para colher a mexerica, porque a mexerica é delicada. Você não joga num big bag igual a laranja de qualquer jeito, tem que colher em caixa, ela amassa, a logística pronta, fonte de renda para muita gente. Escoava a produção tranquilamente. O que aconteceu? O Green foi lá e destruiu tudo. Lá tem mais de 1.500 hectares de mexerica pocã. A gente começou a erradicar pocã de lá. Esse ano a gente conseguiu erradicar 150 hectares, porque se pega o greening aqui, a única solução que você tem é arrancar a planta fora. Olha o impacto econômico que um psilídeo, que é vetor dessa doença, pode causar. No caso aqui, a mapa da região, né, lá tem 33.500 hectares, né, muita água. Aqui tem os tipos de solo que eu fiz o levantamento lá, né, tem essa região de câmbio solo aqui que é mais raso, né, mas é 7.500 e poucos hectares, que é um solo mais raso. Mas fora isso, todo o solo é agricultável. E 2.000 hectares disso aí era de pocã. Apenas 2.000 hectares já era suficiente para se tornar a capital mineira do pocã. Agora o pessoal está plantando café, né? Lá tem muita água também, a cidade fica no centro. E lá tem mais terra agrícola do que Varginha, que hoje é o maior exportador de Minas Gerais por conta do agronegócio. Então foi um impacto econômico muito grande. E a única planta daninha que tem nas pragas quarentenárias é essa aqui, ó. O amaranthus, que é o caruru, que é uma punk, né? O pessoal gosta de... É bom, eu já comi isso aí. E tem um caruru, essa é a praga quarentenária A2, presente, resistente a qualquer tipo de agrotóxico, né? Ela desenvolve uma resistência muito rápida ao princípio ativo. E tem outro caruru que é 1000 vezes pior que esse ainda, mas não chegou no Brasil, que é uma praga quarentenária A1. E se chegar vai causar um prejuízo bilionário, porque não tem como controlar isso aí com os agrotóxicos, os herbicidas disponíveis. Então, para controlar tudo isso aí, um dos mecanismos é o sistema de alerta fitossanitários. Uma vez que você está inserido no sistema de produção ali, se vê a presença dessas pragas quarentenárias vigentes na época que você está trabalhando, já tem que utilizar aí o sistema de alerta fitossanitário. Você tem que fiscalizar como que está funcionando o sistema de alerta fitossanitário para aquela praga na região que você está trabalhando. Porque naquela região tem um monitoramento de campo, de dados biológicos, né? Eles monitoram variáveis meteorológicos que influenciam, sim, na reprodução dos insetos, na reprodução dos fitopatógenos, e também modelos matemáticos para interpolar todos esses dados aqui e poder direcionar um manejo para evitar com que essas pragas quarentenárias se proliferem. E se o bicho pegar mesmo, se sair do controle, aí tem o decreto de emergência fitossanitária, que é o que aconteceu lá em Campanha ano passado. Decretou a emergência fitossanitária, um colapso de endemia do greening, que quebrou a produção completamente e vai ter que extinguir a produção de pocã na região. Isso aqui, quando chega nesse ponto aqui, é porque o caso já está perdido já. Aí o governo federal emite essa emergência fitossanitária. Porque já aconteceu um surto, né? E não tem como controlar mais. Aí você tem que começar a extinguir a lavoura e se adaptar e cultivar outras coisas. Tudo isso aí está correlacionado com o manejo integrado de pragas, de doenças, de plantas daninhas, né? Que tem um controle cultural, que é você alterar a cultura, né? Utilizar mecanismos dentro da lavoura para mitigar a proliferação de pragas, o controle biológico lá, que é de inimigos naturais, de fungos patogênicos, por exemplo, o controle comportamental, que é a utilização de feromônios, né, caromônios, alomônios, o controle genético, que você altera o genoma da praga, o controle varietal, que é o melhoramento genético vegetal para tornar mais resistente essa praga, e, por fim, a última opção, que seria o controle químico, só que na prática não é isso que acontece. Que o pessoal faz a pulverização calendarizada. Em vez de monitorar a praga e quando chega no nível de controle você pulverizar, o pessoal vai pulverizando. Cada 10 dias tem que pulverizar, cada 15 dias tem que pulverizar. Então ignora tudo isso. Isso causa um ciclo de resistência nas pragas, né? E
por fim, quando tem um colapso desse, por exemplo, o pessoal fala muito do produtor rural, para concluir. Mas o produtor rural deixou... Aí o pessoal fala, o produtor rural deixou a peteca cair, né? Mas a culpa é só do produtor rural quando acontece um prejuízo absurdo desse? De quem que é a culpa? É só do produtor? Não tem instituições de pesquisas envolvidas? Não tem entidades representativas de extensão rural, de fiscalização? Não tem universidade? Não tem extensão universitária? Não tem a legislação? Igual tem um senhor lá, por exemplo, sei lá na cidade, por exemplo, onde o sítio está sendo colapsado, ou está no alerta fitossanitário. Tem um senhor lá que mora na cidade, dentro da cidade, que tem murta a rodo dentro da casa dele, e tem 3 pés de laranja tampado de greening dentro da casa dele. Aí tem um aposentado lá, você vai lá, o IMA vai lá sancionar o aposentado. Até quanto que as autarquias não estão curvadas para os políticos? Como que você sanciona um cara que está com a murta e com o pé contaminado pelo greening dentro de casa? Esse cara nunca mais vai votar no político, porque uma autarquia foi lá e sancionou. E quem mantém as autarquias de fiscalização e extensão rural nas cidades é a prefeitura. Então é complicado a situação. Mas tudo isso aqui está envolvido. Tudo isso aqui está envolvido. Não é só o produtor rural que deixou a peteca cair. Às vezes foi por ignorância, foi por negligência, sim. Mas o que faz o produtor rural não seguir? Porque se você plantar soja fora de época, no caso, não respeitar o vazio sanitário da ferrugem na soja, eles acabam com sua vida. Você vai ser sancionado e vai ser alto. Porque a soja é commodity. Mas aí você pode quebrar a economia de uma região inteira. São 2 pesos, 2 medidas. Então vale a reflexão. Então a gente tem que ficar esperto com a questão das praças quarentenárias aí, onde a gente estiver mexendo, né? Saiu aqui do... Então aqui estão as minhas referências. Como é que abre aqui? Aqui estão minhas referências, então. E é isso aí, pessoal. Obrigado.